Fala, people! Hoje a gente está aqui gravando mais um episódio do nosso novo podcast. O podcast que é um quadro do nosso canal, o canal Casa Danda, no YouTube. Então, se você está assistindo a gente pelo YouTube, aproveita, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito, curte esse vídeo e manda também esse vídeo para quem você acha que pode ser interessante. Aproveita e comenta aí aqui também, né? Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Deezer ou outra plataforma de música, Amazon, pode seguir a gente no YouTube ou então também bota para seguir aqui o nosso canal na sua plataforma de escolha. Hoje a gente vai estar falando aqui, a gente tem uma convidada super especial, que é a Thaís, né? Thaís Cavalcante, ela que é psicóloga, e a gente trouxe hoje o assunto de a importância do autoconhecimento para a escolha profissional. A gente está aqui, para quem não sabe, quem não conhece ainda o podcast, a gente fala sempre sobre arquitetura, né? O canal Casa Danda fala sobre arquitetura, mas no podcast a gente não vai estar falando sobre projeto, sobre tudo, porque é muito difícil você falar sobre um projeto sem mostrar ele. Então a gente optou por falar sobre outras coisas do universo, da arquitetura e do empreendedorismo. A gente vai falar sobre, por exemplo, a importância, né, do autoconhecimento na sua escolha profissional. Então, bem-vinda, Thaís, pro nosso canal, pro nosso podcast. Você já gravou algum podcast na sua vida? Obrigada, não. Primeira vez. E como é que tá a emoção? Então, um pouco nervosa, Um mas pouco nervosa, mas é tranquilo, é tranquilo. Você vai pegar aí amanhã, tenho certeza que você vai tirar de letra. Então me conte, Thaís, por que você acha que é importante, né? Se apresente, por favor. tá. Então, meu nome é Thaís Cavalcante, eu sou psicóloga clínica. Trabalho também, além de psicoterapia, na abordagem terapia cognitiva comportamental e terapia do esquema, eu trabalho com orientação profissional, que é justamente guiando as escolhas aí profissionais, né? E a importância do autoconhecimento para este momento aí. E por que você acha, Thaís, que é importante a gente se autoconhecer para poder fazer essa escolha profissional? Assim, primeira coisa, eu acho que a gente só confia naquilo que a gente conhece, né? Então, para a gente ter autoconfiança e ser bem-sucedido e ter uma boa autoestima, a gente precisa primeiro se conhecer. Que habilidades são essas que eu tenho? Como que eu posso desenvolver? Que recursos internos que eu tenho para contribuir para o mundo, né? Então, isso é muito importante. E eu trabalhando com orientação profissional, era o que eu mais via quando eu ia para as escolas, né? Todo mundo sabia ali as profissões da moda, né? O que as pessoas diziam que era para fazer, mas elas simplesmente iam no que Na manada, né? na manada, né? O que tava na moda, ou se eu gosto mais de humanas ou de exatas, né? Mas o que meu vai estar ali dentro daquela profissão. Então, o pouco autoconhecimento era claro, assim, eles não sabiam que critérios utilizar para escolher a profissão, ia seguindo ali o grupo. Thaís, eu lembro bem, né? Quando eu fiz nesse momento de escolha profissional, de vestibular e tal, eu tinha 17 anos e eu fui uma pessoa que procurou bastante, digamos assim. Foi pra lá, foi pra cá, vim, né? Pra quem ainda não me conhece e não segue aqui o canal, eu sou fotógrafo, né, de arquitetura, mas sou arquiteto de formação. Mas pra quem me conhece no canal, mas não sabe ainda da minha trajetória, antes de fazer arquitetura, eu fiz engenharia química e foi uma luta aí constante de procurar, porque eu acho que é muito importante a gente fazer uma coisa que a gente realmente ame e que a gente se sinta bem fazendo isso, né? Só que aí a pergunta clássica das pessoas que você vai fazer esse momento de escolha é qual é a matéria que você mais gosta na escola, né? Você acha que isso é um bom parâmetro para a pessoa escolher, ou o único parâmetro para a pessoa escolher? É importante porque guia algum tipo de interesse, né? Mas a gente sabe que o trabalho é o dia a dia ali da tarefa de execução ali, não diz respeito só àquele interesse mais genérico, né? E na escola a gente sabe que a gente não aprofunda tanto no conteúdo ali do dia a dia do trabalho, né? Então, assim, é um sinal importante de uma área de interesse, mas não é suficiente. Então, o que fazer no dia a dia, como que eu vou executar aquele trabalho no dia a dia, que habilidades que eu vou usar, que competências, tá de acordo com os meus valores, com as minhas motivações, né? Isso que faz a diferença no dia a dia. E o que as pesquisas mostram é que 75% das pessoas que passam pela evasão ali do curso de graduação, eles atribuem um pouco ao autoconhecimento. Então, eles vão ali na tentativa e no erro, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? Eles não sabem que critérios utilizar
para fazer essa escolha. Então é aí que a gente entra nesse momento, tá? Vamos conhecer o mercado de trabalho, o que que é o dia a dia, mas que características que você tem, como que você vai usar isso no seu dia a dia. Sim, eu acho, eu acho que assim, de fato, como você falou, né, essa pergunta que eu te fiz, mostra uma área de interesse sua, mas eu acho que essa pergunta ela tem que vir com outras coisas agregadas para ela, porque essa pergunta, somente ela, não, no meu caso, pelo menos, não me ajudou muito, porque eu fiz engenharia química porque eu era, tipo assim, um dos melhores alunos da minha época de química, eu adorava química orgânica e tal. Porém, é como você falou, tipo, o dia a dia do trabalho, o que o trabalho me demandaria, no caso aqui em Salvador, se eu fosse fazer fosse ser engenheiro químico, provavelmente eu teria que trabalhar no polo petroquímico. E aí eu comecei a me dar conta que eu não teria, por exemplo, claro, você sempre de alguma forma vai lidar com pessoas, mas não da forma como eu gostaria. Eu acho que para me lidar com pessoas é uma coisa importante. A criatividade é algo importante também. Então são coisas que eu comecei a perceber que para mim eram importantes, mas que não estaria ali, tipo, beleza, eu gosto de química, mas não, para mim não é o suficiente gostar de ser bom em química, na verdade. Não é suficiente para sustentar aquela escolha durante toda a vida. Toda a vida, exato. O trabalho é o dia a dia. Então é justamente esse fator que a gente tem que conhecer, né, para poder fazer uma escolha mais coerente. E essas características da sua personalidade que você usa agora no seu trabalho, né, de lidar com pessoas, de ter uma personalidade mais dinâmica e usar a sua criatividade, né, isso você com certeza não ia usar. E provavelmente isso ia aparecer ali em sofrimento psicológico na sua vida. Eu acho que você falou aí é importante, não sei, eu tô aqui dando minha opinião, né, mas profissional é você. Eu acho que você saber as suas características de personalidade é algo muito importante para essas escolhas. Pelo menos é isso, né? Para mim, pelo menos, eu acho que eu fui muito buscando conciliar cada vez mais minhas características com o que eu faço. Isso, exatamente. E eu lembro que uma vez eu escutei isso de um adolescente quando ele ia escolher a profissão dele, que ele falou pra mim assim, mas como que eu vou escolher uma coisa tão importante se eu nunca soube escolher nada na minha vida? Pois ainda tem isso, né? A gente nunca é obrigado a escolher nada até esse momento. Isso, que critério que você está utilizando ali, né? Então a pessoa ela vai ali completamente desorientada, né, nesse momento. Então, primeiro a gente precisa passar pelo autoconhecimento, né, para a gente tomar essa decisão da forma mais acertada possível, né? Não é garantia de que vai ser a escolha certa, até porque a gente está aí para flexibilizar ao longo da vida. Mas é você saber que você escolheu com o melhor que você tinha. Com a maior possibilidade, maior clareza, né? Isso. E assim, agora puxando um pouquinho para explicar a parte psicológica, né, como é que isso funciona. Então, a gente tem algumas necessidades emocionais básicas. Sim. Da mesma forma que a gente tem necessidade física e fisiológica para sobreviver, a gente tem necessidade emocional. Então, a gente precisa ter que essas necessidades sejam supridas para o nosso bem-estar. Quando essas necessidades não são supridas, isso gera sofrimento na nossa vida. E nós temos algumas necessidades emocionais básicas que são comuns a todo ser humano. Se você nasceu em Salvador, se nasceu em Tóquio, são as mesmas necessidades. Mas, especificamente, as que podem se relacionar com o trabalho são, primeiro, autonomia. A gente tem necessidade de se sentir competente no ambiente, sentir que a gente está usando as nossas habilidades para resolver os problemas do dia a dia. E a gente tem necessidade de expressão autêntica de quem a gente é. Sim. Isso é uma necessidade emocional. Então, não é frescura, não é desejo, não é vontade, não é mimimi. É necessidade. A gente precisa disso. Então, quando a gente não tem isso suprido, isso gera sofrimento. Então, imagina você passar a vida inteira fazendo um trabalho que é o oposto de quem você é. Não usando suas habilidades, suas forças, indo contra os seus valores. Né? Então, esses questionamentos são essenciais. Então, às vezes a pessoa passa a vida toda ali buscando algo de fora. Não, vai ser no próximo projeto, vai ser no próximo. Mas, na verdade, o problema está lá dentro, né? O que de mim eu estou usando aqui? E eu acho que eu até estava vendo isso, não sei onde foi que eu vi isso, esses dias agora. Você vai ser feliz só fim de semana ou nas férias, um mês em 12, em cada ano da sua vida, entendeu? É triste isso. Pelo amor de A Deus. gente passa a maior parte do tempo no trabalho, né? Então, a gente viveu uma vida que vai contra quem a gente é, isso é fonte de sofrimento. Então o trabalho ele pode tanto ser fonte de sofrimento como ser fonte de bem-estar. Eu te falei, tipo, eu acho que se a gente se conhece e a gente entende quem a gente é e como a gente nossa personalidade, isso fica muito mais fácil de você
mais feliz no que você faz. Exatamente. E a tendência das pessoas, e eu como psicóloga, eu vejo isso no dia a dia do meu trabalho, é estar olhando sempre para fora. Sim. Então, o que o mercado está dizendo, o que tal pessoa fez, não que isso não seja importante, a gente está aqui para se adaptar ao contexto, mas não é só isso. Né? Então, é muito comum lá em psicoterapia, né? A pessoa conta uma situação externa, mas o que aconteceu? Mas o que você sentiu? A pessoa, não, mas ele fez isso, sim, mas a partir disso, o que significou para você? A pessoa nem sabe. Por que aquilo te mobilizou? O que em você mexeu essa situação? Então a gente vira o olho para dentro também. Sim. Por que isso aqui é importante para mim? Então a gente passa a olhar também para dentro. Então a gente vai unir os dois. Então o que a psicologia fala é que você, psicologicamente saudável, é o que conhece as suas necessidades emocionais e busca elas de forma adaptativa. Porque a gente está sempre, né, vivendo ali com outras pessoas, né? Então a gente se adapta ao contexto, então a gente busca suprir essas necessidades de forma adaptativa. Então, nada mais adaptativo do que suprir no trabalho. Sim. No dia a dia ali contribuindo para a sociedade, para o nosso desenvolvimento. Tudo mais. Você falou uma coisa aí que me lembrou uma frase do Padre Manuel. Padre Manuel é um amigo, né? Meu. Ele, nas homilias dele, ele tem uma frase clássica que é olhar para dentro bem fundo e olhar para fora bem longe. Isso. Né? Que é um pouco isso, nesse sentido, assim, de você conseguir. Isso, né? É totalmente isso. Você se conhecer o máximo que você puder para você conseguir, no contexto dele, né? Usar, que no contexto católico a gente fala sobre dons e tal, usar seus dons o máximo possível para atingir mais pessoas, né, para fora. Né? Exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui bem do dia a dia. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que se considera muito competitiva. Não, pode falar. Uma pessoa que se considera muito competitiva, ela pode utilizar essa característica no dia a dia do trabalho dela, né? E se adaptar e tudo mais. Mas ela pode ser que ela tenha se tornado uma pessoa competitiva porque ela aprendeu ao longo da vida que ela não era boa o suficiente sendo ela mesma. Então ela usou essa estratégia como uma defesa. Então eu preciso ganhar de todo mundo para sentir que eu sou boa o suficiente. Mas a necessidade básica que gerou essa ferida emocional, que foi simplesmente ser quem é, não foi suprida. Então essa pessoa, ela segue na estratégia, sendo competitiva e disputando com os outros. Ela pode ir para um trabalho que seja extremamente competitivo e em vez de estar suprindo a necessidade, ela está justamente suprindo a ferida. Então tudo vai ser gatilho emocional, tudo vai gerar sofrimento e estresse, porque ela está todo o tempo querendo provar que ela é boa o suficiente. Então olha a diferença. Uma coisa é, eu sou competitiva, eu estou usando isso para me desenvolver, para contribuir para o meu trabalho. Outro essa aqui é uma defesa que eu aprendi a sobreviver. Isso, só ser assim me dói. Sim. Então, o nível de autoconhecimento para você poder usar isso no trabalho, no trabalho e na vida, né? Mas faz toda a diferença. Ou seja, esquece que apenas é o dinheiro que vai importar, né? Eu acho que isso que você está falando vai te contar totalmente esse pensamento puramente financeiro e puramente da estabilidade financeira, né? Porque eu acho que, muita gente eu vejo aí que é óbvio que isso é importante, o que você falou, é uma das necessidades, mas não se resume a isso, né? Exatamente. E o que as pesquisas mostram é que o que gera motivação, insatisfação e bem-estar no trabalho são justamente esses fatores internos. Então são dois fatores separados, que são os fatores externos, que é o ambiente, o salário, o plano de carreira. Que obviamente é importante. São muito importantes. Só que quando eles não são adequados, eles geram insatisfação e desmotivação. Sim. Mas quando eles são adequados, eles simplesmente são neutros. Ok. Não são suficientes para me motivar, para me proporcionar bem-estar no dia a dia. O que proporciona isso são os fatores internos. Então, quando eu me identifico com o meu trabalho, quando os meus objetivos pessoais são condizentes com os objetivos do trabalho, quando eu uso as minhas habilidades, que eu sinto que as minhas habilidades são essenciais ali na execução daquela tarefa. Isso traz um senso de realização, né? E, então, por isso que é importante o autoconhecimento, porque aí a gente consegue unir os dois. As nossas habilidades quando você une os dois, que eu não sei direito o contexto, mas assim, já ouvi falar sobre o flow, é por aí que a gente atinge esse flow. Explica um pouco pra gente o que é isso. Isso. O flow é um estado de consciência, digamos assim, que é muito estudado na área da psicologia, que estuda a felicidade e o bem-estar. Então, sentir flow na sua vida traz uma sensação de significado, aumenta a sua autoestima, dá uma sensação de resiliência. E o que é o flow? O flow é um estado de consciência. Quando você está ali completamente absorto naquela atividade, vivendo o momento presente. Mas é uma atividade que ela gera recompensa por si mesma.
Então, a minha final, por mais que seja incrível receber dinheiro, reconhecimento quando eu terminar a tarefa, mas eu faço ela. O que me motiva é a própria atividade. Isso. A motivação dela própria. A própria execução dela é recompensadora para mim. Só que eu preciso que seja uma atividade desafiadora, ao ponto de eu saber que as minhas habilidades estão sendo usadas ali naquela atividade, que eu preciso desenvolver cada vez mais a minha habilidade para resolver aquele problema. Então dá uma sensação de controle. Eu não controlo as situações de fora da vida, Sim. mas eu consigo controlar o meu comportamento. E isso me dá uma sensação de que não, agora aqui eu vou ser bem-sucedida. Ou seja, isso aumenta a minha resiliência às adversidades da vida. Vão vir os problemas e eu vou ter a sensação de... Ou seja, no final das contas, pro flow, é mais importante as questões internas do que as questões externas. Isso, exatamente. E as pessoas sentem isso com situações diferentes, né? Então, as pessoas são diferentes. Então, o que proporciona flow pra você pode não proporcionar pra mim. Sim, então, claro. você tem que descobrir que atividade é essa, que habilidades são essas pra você utilizar no dia a dia do seu trabalho. Porque não existe um certo e errado, né? Cada um é do seu jeito. E o mundo só anda porque cada um contribui da sua forma. Não dá pra todo mundo ser igual. Ainda bem, né? Ainda bem. Se a pessoa, todo mundo é comunicativo, por exemplo, eu mesmo, eu me considero uma pessoa, eu me entendi, na verdade, uma pessoa muito comunicativa ao longo do tempo. Embora, inicialmente, não me entendesse assim. Uhum. Porque, veja você, eu, por exemplo, era uma pessoa que, para falar em público, tinha dificuldade, gaguejava muito. Sério, não parece, né? Você vê aqui, a gente gravando aqui os vídeos e tal, não parece. Mas era super, não era tímido, nunca fui tímido, mas eu era, como é que chama? Contraído, assim. Não sei se é a melhor palavra contraído, mas não é que eu era tímido, mas eu tinha medo, na verdade, de falar alguma besteira na frente. Uma ansiedade. Uma ansiedade, talvez, né? Entendi. E aí é isso, tipo assim, agora você vê, quando eu era menino, eu lembro bem, né? Eu sempre quis, tipo, estar na frente das coisas, e mesmo tendo esse medo e essa dificuldade de fala e de me colocar, né? E isso, inclusive, era uma questão, assim, enfim, na minha vida, assim. E as pessoas sempre falavam, né? Chacotearam, coisa de criança, né? Coisa do bullying e tal. Sim. Então, e aí hoje eu me entendo como uma pessoa comunicativa e obviamente, né, vocês estão vendo aqui, comunicação faz muito parte da minha vida, né? E eu acho que isso veio através desse autoconhecimento. Sim, você entendia o que era seu e foi desenvolvendo. Você poderia ter ficado, não deixa eu ficar escondido aqui, porque é tão ansiogênico isso aqui, mas aí você não seria você. Não seria eu. E isso eu acho que foi muito importante para mim, faz totalmente a diferença. Com certeza. E aí agora, como é que você se sente no seu trabalho? Muito melhor, né? Agora vocês sabem, né, essa coisa como é que são as coisas também, né? Essa coisa que você estava falando aí, né? Eu acho que isso é legal a gente falar para os ouvintes. Eu estava chegando à conclusão esses dias que, para competência, eu me considero uma pessoa comunicativa, é uma pessoa que, tipo, se eu me comprometo, eu faço, dou meu jeito, dou meus pulos, né? Como diz o povo. Não é se eu só verde de sapo, dá seus pulos. Mas isso não são criatividade que eu falei, vai ser. São coisas que talvez eu pudesse fazer em várias profissões. Não necessariamente na fotografia, né? Mas eu ainda não sei porquê, mas por que eu chego na fotografia, né? Por que você chega na psicologia? Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa estar atento. Exatamente. E quando você, voltando até um pouquinho para trás, quando você falou na área de interesse, muitas pessoas falam para mim que fizeram psicologia porque eu gosto de entender de ser humano, desenvolvimento, mas eu não gosto do dia a dia do trabalho. Sim. Né? E eu entendo isso, porque o dia a dia do trabalho do psicólogo demanda algumas habilidades específicas. Né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho uma forte capacidade de ponderação. Eu sempre fui assim. Então, eu gosto de chegar naquela situação e ali mergulhar, aprofundar. E a terapia é isso, a gente volta, repete, volta para trás e repete. Né? E pra mim, isso já é a forma que eu vejo o mundo, isso já é natural pra mim. Obviamente, eu desenvolvi isso muito mais no meu trabalho, mas eu sinto flow quando eu passo por isso. Tem pessoas que falam, eu acho isso totalmente tedioso. Volto pra mesma situação, não dou conta de viver aquilo no dia a dia do meu trabalho. Né? Então, o interesse é importante, mas quais são as minhas habilidades que eu vou usar ali naquele... Poderia ser em outra profissão, poderia. Mas na minha, como eu consigo utilizar... Então, eu acho que, por exemplo, e aí eu pensando assim um pouco, né, eu acho que a questão de eu também me considero uma pessoa observadora. Então eu acho que isso contribui para o fato de eu me interessar por fotografia, enfim. Contar a história é uma coisa que para mim talvez seja uma das coisas que trazem o flow para mim. Eu não sei porque eu estou conhecendo esse
mais exatamente esse conceito agora, né? Então eu vou começar a pensar sobre isso agora. Mas, até vem cá, pessoal, vou falar com os ouvintes aqui, o pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube, você já conhecia o que é o Flow? Você já, assim, o que te leva a sentir o Flow? Você já pensou sobre isso? Comenta aqui, deixa seu comentário aqui abaixo pra gente compartilhar com a gente essa história. É importante mesmo. Não é? É. Eu acho. Então, eu acho que contar a história, pra mim, eu acho que é uma das coisas que me levam a ter esse Flow. E talvez por isso eu tenha optado, porque criatividade é uma coisa muito ampla, né? Comunicação, poderia ser jornalista, não sou jornalista, nunca nem tive interesse em ser jornalista, por vários outros motivos. Mas você sabe que pensando assim na minha história, teve um momento na minha que eu fiz engenharia química. Nesse momento eu ficava em dúvida entre engenharia química, foram 3 dúvidas iniciais. Nenhuma era fotografia, nenhuma era arquitetura. Era engenharia química, história e publicidade e propaganda. Tá. Eu acho As 2 matérias que você gostava na escola. as 2 matérias que eu Comunicação. as 2 matérias e a outra é uma coisa mais ligada à comunicação. Eu já refleti sobre isso. Eu acho que talvez o publicidade e propaganda era que de fato tem a ver comigo. E as outras foi aquela coisa, o que eu gosto da matéria, o que me deu bem aqui na faculdade. De repente tem a ver com isso. Né? Provavelmente. Você já tinha algum discernimento sobre isso, né? Mas como usar ali as suas habilidades no dia a dia. Eu até falei isso pra você, que eu pensei em fazer na época da escola turismo. Sim. Porque eu amo viajar. E aí o meu critério na época foi esse, mas aí depois eu entendi que na verdade eu ia mais fazer as pessoas viajarem. Que eu não ia estar viajando, né? Então eu posso buscar, suprir essa necessidade que eu tenho no meu lazer. Sim. E no meu trabalho eu consigo encontrar outra atividade que eu use realmente minhas habilidades, que eu passe pelo flow, né? E uma coisa importante é que da psicologia positiva, que estuda o bem-estar e trabalha essas questões do flow e tudo mais, é que todos os estudos mostram que quando a gente usa as nossas forças no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso trabalho, isso cria um para-choque contra as doenças mentais e contra o sofrimento. Então são fatores protetores de resiliência. Então essas pessoas são mais fortes para passar pelas adversidades inevitáveis da vida. Sim, tipo assim, vão sofrer menos impactos emocionais. Não é que vai sofrer menos impactos emocionais, mas vão lidar talvez melhor com isso. Isso, elas são mais fortes, porque elas têm mais recursos internos para lidar Sim. com as questões que vão surgir, mais resilientes. Uma coisa, tá, que eu estava aqui pensando quando a gente estava conversando, né, voltando aí aquela história da publicidade, propaganda, minha e tal. E publicidade e propaganda, na verdade, eu só não fiz por uma questão mercadológica, porque na época, né, a gente está falando de 2007, até hoje não é lá essas coisas do mercado de Salvador, mas na época era muito pior, né? Então, provavelmente eu teria que, na época, só quem fazia propaganda acabava tendo que ou mudar de área ou acabava tendo que ir para fora, para São Paulo, para o Rio, para poder ter algum melhora, né, na questão profissional. Então, na verdade, eu não escolhi por uma questão externa. Sim, você estava olhando ali para a informação que estava te dando, de mercado, de valores, de coisas, né? Então, tipo assim, você vê que, na verdade, é isso, né? Eu fui para uma coisa que não me coloquei e o que eu tem mais a ver com o que eu faço hoje, mais próximo do que eu faço hoje, que é publicidade e propaganda. Eu não escolhi na época por uma questão apenas externa. Porque talvez, se eu fosse pensar olhando para a questão, né, interna, talvez eu tivesse feito. Acontece que a gente só sabe da escolha feita, né? Exato. Então a gente sempre se questiona pelas coisas que a gente não escolheu. Então tem até uma questão que se estuda na psicologia, que é o paradoxo da escolha. Teoricamente, a gente ter muita opção seria algo positivo, né? Que a gente teria mais opções para escolher, então a gente estaria mais feliz com as nossas escolhas. Mas o que os estudos estão mostrando é o oposto. Que a gente tem tanta opção para escolher em todos os âmbitos da vida que as pessoas estão escolhendo cada vez menos, porque elas ficam paralisadas naquele lugar, elas não sabem que critério utilizar, ou elas passam muito tempo lamentando o que ela não escolheu, porque as perdas foram inúmeras, porque são várias possibilidades que ela perdeu. Então, na verdade, a gente só sabe da escolha que a gente faz. Né? Então, a gente precisa passar por esse processo, tanto de elaborar o luto e a frustração das escolhas não feitas, mas esse processo ele é muito menos doloroso e mais saudável quando a gente entende o porquê. Por que eu escolhi naquele momento? Porque era coerente com quem eu era,
com a situação e tudo mais. Aí, assim, a gente consegue passar pelas frustrações, às vezes, das escolhas, né, de forma mais tranquila, porque a gente está fazendo escolha coerente com quem a gente é, pelo menos naquele momento, porque a gente muda também, né? É óbvio, né? Ah. Tem até um negócio que dizem em pesquisa, como disse você, né? Que dizem que essa geração de agora vai ser uma geração que vai mudar bastante de profissão ao longo do tempo. Uhum. Né? Talvez porque procure mais essa coisa do que satisfaz ele internamente. É o que dizem, né? Sim. Muito mais do que a gente, mais ainda do que os nossos pais. Né? Isso. Eu acho que Tinha menos opções, né? tinham menos opções, né? É muito mais comum a gente conhecer pais da gente que passou a vida toda no mesmo trabalho do que a nossa geração de agora, Sim. né? É até estranho, né, quando alguém fala que permaneceu muito tempo no mesmo lugar, né? Não é o comum. Não é como hoje em dia. Agora eu não tô lembrando qual o número, se é 75% ou 80%, mas saiu uma pesquisa que daqui a 30 anos, 75% ou mais que isso das pessoas que estão no ensino médio agora vão trabalhar em empregos que ainda nem existem. Pois é. Então, não tem nem como escolher. vai escolher baseado em quê, né? Tu tem que ser baseado em si, né? Na sua personalidade e tudo mais. E aí a gente vai flexibilizando os caminhos da vida, né? Que a mudança faz parte também. Eu acho que não tem a ver em si com o trabalho, mas com o tipo de coisa que você quer fazer, talvez. Percebe a diferença do que eu quero dizer? Tipo assim, porque, voltando, né? Criatividade tem várias coisas, mas você tem que estar no caminho da criatividade, por exemplo, né? Ou então no caminho do escutar as outras pessoas, né? E aí você pode escutar as outras pessoas sendo outras coisas que não psicóloga, por exemplo. Não existe só a psicologia que você pode escutar e aconselhar outras pessoas, né? E provavelmente se alguém falasse pra você quando você tinha 17 anos que você ia estar aqui sendo fotógrafo, apresentando no YouTube. Não, impossível, né? Jamais ia passar pela sua cabeça. Primeiro porque fotografia, diferente de muita gente que atua na área, que eu vejo assim, pelo menos o que dizem, né? Não é uma coisa normal pra mim. Não foi uma coisa que, desde criança eu fotografo, meu pai fotografava muito. Não, fotografia pra mim era... eu nem gostava, assim, de aparecer, também não ligava pra registrar nada. É só mesmo aquela coisa, minha mãe querendo registrar a vida, a festa de aniversário, a vida da gente, essas coisas. Mas lá em casa nunca foi de ter câmera filmadora, porque na época era muito caro. Então, é uma coisa que surge pra mim, eu já adolescente, eu já na faculdade. Na verdade, na época que eu fiz o intercâmbio. Tem até um vídeo aqui, pessoal, no YouTube, que eu conto um pouco essa história, aproveitando o embalo. Mas, então assim, jamais imaginaria. A fotografia surge pra mim em 2013, final de 2012 para 2013. Sim. Então, é uma coisa bem recente, na real. Mas eu, como psicóloga e orientadora profissional, eu não gosto muito quando a pessoa fala pra mim, mas eu sempre quis fazer isso. Sim. Porque isso significa que você não questionou em nenhum momento. Porque você não pensou mais sobre o assunto. Você pegou aquilo ali como uma verdade. Pode ser que algumas pessoas, né, têm alguns talentos específicos que chamam muita atenção e aí ela acaba escolhendo e é natural, mas é a minoria das pessoas. Porque para tomar a decisão, a gente tem que passar por um processo ali de questionar, será que não é, informações sobre mim, sobre a profissão e tudo mais. Então, essa certeza desde sempre não me agrada muito. Eu tenho uma impressão também, assim, até você tocou sobre esse assunto e me fez pensar sobre isso de novo. Que às vezes eu acho que essa certeza desde sempre, em alguns casos, pode ser uma certeza de outras pessoas incutida em você. Exatamente. E não sua. Exatamente. Completamente, né? Ainda mais quando a gente é criança, adolescente, né? Puxando um pouquinho de novo pro psicologuês, a gente tem uma parte do cérebro que é a parte racional. Né? E essa parte que a gente consegue fazer análise e ponderar as coisas, ela vai amadurecendo aos poucos. Só fica completamente madura depois dos 20 anos. Então, a gente não tem uma capacidade biológica de ponderar sobre as coisas. Então, a gente vai só absorvendo aquilo emocionalmente. Então, vira uma verdade da vida. Né? Então, isso era clássico. Quando a gente chegava na escola, os adolescentes vinham com aquelas frases prontas dos pais que você via que, como assim esses meninos são do ano 2018, 19, 20? Você vê que é o discurso da época dos pais dele, né? Tem profissões certas para se fazer e tudo mais. Né? Então, não passa nem por esse momento aí de questionar, até porque não tem tanto esse recurso. Né? Então, vai só seguir. Agora você me deu um acalento no meu coração, viu? Porque quer dizer, então, que eu escolhi minha profissão atual no momento de maturidade da minha vida. Você tinha muito mais recurso para escolher. Né?
de vida, emocional e comportamental. É porque às vezes a gente é tão cobrado por essa escolha logo, e aí quando não acerta na primeira, é questionado, mas vai mudar, e aí quer mudar de novo, e aí questionado, mas vai mudar de novo. Tem certeza dessa vez? Cara, não. Claro que não. E viver não é ter certeza, né? Então, isso é uma coisa também que me angustia quando eu atendo as pessoas que estão ali trocando de profissão, fazendo orientação profissional, é que vem com o discurso de, eu acho que eu perdi tempo fazendo outra profissão. Não se perde tempo. Sim. Você fez engenharia química, era o que você tinha ali naquele momento. Você falou, não, mas isso aqui não está condizente comigo. Alguma coisa aqui não está fazendo sentido. Você teve que passar por isso para aprender alguma coisa sobre você. Isso. E aí você foi para arquitetura e aí foi vivendo as coisas e aí tomando uma decisão mais coerente com quem você nunca é perda de tempo, sempre é quando a gente para olhar para dentro, né? Sempre é construção. Isso é uma coisa que eu aprendo na faculdade de arquitetura e aí aproveitar esse contexto para a gente trazer mais para dentro do universo da arquitetura. Na arquitetura, quem faz uma boa faculdade de arquitetura aprende que o mais importante da arquitetura é o processo. Só se fala de processo na faculdade. Você enche o saco, que negócio de processo, é o resultado final. Mas a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo que o processo é muito importante. Então, os professores, pelo menos na UFPA, que eu fiz, a gente tinha ateliê, né, que é o projeto, que é a matéria de projetar mesmo. E aí os professores eles faziam questão de acompanhar todo o processo. Eles não queriam que... Para eles, o que menos importava era o resultado final. O que mais importava era a sua evolução. É claro que o resultado final tem sua importância. Mas a sua evolução dentro do processo de construção, de pensamento do projeto. Então, a gente era terrível, como estudante é terrível, mas hoje eu acho massa. Que você chega lá com o projeto, seu projeto tá lindo, maravilhoso, você tá assim, porra, matei a pau aqui. Aí o professor chega lá e aí começa a riscar, e aí começa a desconstruir tudo o que você pensa, sabe? Então, é um processo constante de desconstrução durante a faculdade, né, durante o projeto. E isso hoje é muito legal, isso criou essa consciência, né? Acho que todos os colegas com quem eu converso na época, né, temos essa consciência. Por outro lado, e aí já entrando mais nesse universo, né, de escolha profissional dentro da arquitetura e tal, algumas profissões, como a arquitetura eu vejo muito isso, a gente também não é pensado a refletir sobre as possibilidades que a arquitetura, que aquela profissão nos traz. A gente é apenas empurrado a arquiteto faz o quê? Projeta. Você é o tempo todo incentivado, basicamente, na faculdade, a projetar e obra. Obra bem menos, mas ainda existe. Você não é instigado a pensar que existem outras possibilidades, de repente, não, você vai ser sim arquiteto, mas não projetando. Isso também traz uma estabilidade, traz uma alta taxa de desistência, porque às vezes várias pessoas que desistiram de arquitetura, se tivessem pensado, visto outras possibilidades dentro do universo da arquitetura, talvez não tivessem saído da arquitetura, talvez apenas teriam seguido um caminho diferente dentro desse universo. Regras rígidas, né, de como as coisas deveriam ser. E a pessoa que não gosta, não quer seguir aquele caminho, às vezes vira um gatilho ali de... Deve ter algo de errado comigo. Isso, né? Porque o certo é que todo mundo fala. Uhum. E não é bem assim. A gente, claro, vai considerar o mercado, o contexto e tudo mais. Mas cada vez mais o contexto e o mercado mudam muito mais rápido. Sim. E abre mais possibilidades dentro do mercado. Exatamente. Então, ou seja, você tem mais chances aí de você colocar quem você é e expressar quem você é aí no mundo de possibilidades que a gente tem. Mas primeiro a gente precisa conhecer. Sim. Né? Então, e aí, voltando ao meu exemplo, né? Eu acho que hoje foi mais ou menos o que eu fiz na minha trajetória dentro da arquitetura. Eu não quero projetar, eu tive meu escritório, então não quero mais projetar. E aí trago meu perfil mais comunicador e observador e de criatividade para poder atuar como produção de conteúdo e fotografia, né? Então eu acho que é isso, assim, você às vezes procurar dentro do mesmo universo outras coisas que podem estar fazendo. Na arquitetura você pode trabalhar com móveis, você pode trabalhar com interior, você pode construção, obra, fotografia, cinema, temos muitos diretores no cinema nacional que são arquitetos. Inclusive, eu esqueci o nome dele agora, mas um que carreira internacional e tudo. Enfim, a arquitetura ele é sobretudo uma matéria, uma profissão, né, que faz a gente refletir sobre muitas coisas,
né? Eu gosto de brincar que eu acho que é como se fosse uma antropologia aplicada ao segmento de construção. Porque a gente fica, na verdade, pensando sobre a gente percorre sobre várias áreas da construção. Mas eu acho que é isso, assim, deixa essa mensagem de que às vezes a gente parar de pensar que é apenas projetos, sabe? E qualquer outra profissão é apenas psicologia, no seu caso, é apenas consultório, né? Eu acho que tem outras possibilidades. Exatamente, né? Então a gente precisa passar por essa questão de autoconhecimento e tem uma coisa muito importante, né? Voltando um pouquinho sobre a expressão de quem a gente é, que é uma necessidade nossa, né? Quando a gente passa uma vida inteira não expressando quem a gente é, como isso é uma necessidade emocional nossa, está ligado aos nossos repertórios emocionais ali, neurológicos mais primitivos. Toda vez que uma necessidade não é suprida, como a gente precisa disso para sobreviver, isso vai lá no nosso cérebro primitivo. O que isso significa? Que a gente vive no modo de sobrevivência. Nosso cérebro, máquina de sobrevivência. Quando a gente está no modo de sobrevivência, todos os outros são desligados. Então a gente não consegue conectar, explorar, ser criativo. A gente está só vivendo ali naquele automático para sobreviver. Então, imagina, você passar uma vida inteira no modo sobrevivência ali, naquele piloto automático, sem se conectar com quem você é, com quem é importante para você. Né? Dentro da própria profissão, né? Dentro da arquitetura, né? Tem 1 milhão de possibilidades. Então, às vezes, outra coisa dentro da arquitetura poderia ser a expressão de quem você é. Então... Cara, já fiquei com vontade de gravarmos outro, porque a gente tá com o horário já apertado, mas esse assunto é um assunto que rende, viu? Esse modo sobrevivência que você tá falando. Fiquei com vontade já de gravar outro podcast sobre isso, viu? Porque já me vieram várias milhões de coisas aqui na cabeça. E, inclusive, o fato de, pô, eu acho que esse modo de sobrevivência, mesmo a gente estando, né, no trabalho que tem a ver com a gente, se autoconhecendo, a gente tende, se a gente vacilar, a gente pode cair nele o tempo inteiro, por necessidade financeira, por necessidade de volume de trabalho. Eu mesmo você falando aqui, já me reconheci em vários momentos nesse modo de sobrevivência. É o que eu chamo de faca nos dentes, né? Bota a faca nos dentes e vai pra poder. Tem que terminar, beleza. Vou terminar, vou fazer. E assim, esse modo de sobrevivência existe porque a gente precisa dele. Sim. Mas é para ser ligado em determinados momentos, isso, não pra gente passar uma vida. Se a gente não for ligado, a gente fica nele e passa a vida. E nem percebe, é comum, né? Não sei porquê, mas eu não consigo mais me conectar com as pessoas, comigo mesmo, nada mais tem graça pra mim. Claro, você tá ali só, né, sobrevivendo. Pessoal, acho que a gente vai ter que convidar a Thaís aqui pra gravar mais um podcast pra gente, viu? Olha a cara dela de que tá com vergonha. Eu venho, com prazer. Thaís, você quer deixar alguma consideração final pros nossos ouvintes? Eu acho que é a importância, né, do autoconhecimento para você ter uma vida. Seja você sozinho, se questionar, entender o que está passando dentro de você. Se não, procurar um profissional habilitado para isso, né, fazer terapia. Né? Então, faz muita diferença na vida. Né? Então, a gente não quer só uma vida sem doença. A gente quer uma vida com bem-estar, com saúde, com felicidade, com conexão. Então, primeiro, sempre começa de dentro para fora. Né? Então, autoconhecimento. E Thaís, quem quiser te achar para poder de repente marcar uma sessão de terapia com você ou fazer um teste vocacional, como é que a pessoa te acha nas redes sociais? @psicóloga Thaís Cavalcante. Thaís com H, Cavalcante com I. De novo, então. @psicóloga Thaís Cavalcante. Thaís com H, Cavalcante com I no final. Isso pode virar um gin. Thaís, quem quiser te achar para poder de repente marcar uma sessão de terapia com você ou fazer um teste vocacional, como é que a pessoa te acha nas redes sociais? @psicóloga Thaís Cavalcante. Thaís com H, Cavalcante com I. De novo, então. @psicóloga Thaís Cavalcante. Thaís com H, Cavalcante com I no final. Isso pode virar um jingle, hein? Verdade. Pessoal, então é isso aí. Obrigado por terem chegado até aqui. E se você está assistindo a gente pelo YouTube, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda esse vídeo, tem coisas importantíssimas. Manda esse vídeo para quem você quer, acha que pode se interessar pelo assunto, acha que está precisando desse assunto, ouvir esse assunto. Né? Escreve aqui o que você achou. Outros temas que a Thaís pode voltar para conversar com a gente, que eu acho que tem muita coisa para a gente explorar aí. E para você que está ouvindo a gente numa das plataformas digitais de áudio, o nosso canal no YouTube é Casa Dander e no Instagram é Dander Freitas. Segue a gente nas